trabalho não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil nem pra quem tem um diploma debaixo do braço, imagina só pra quem trabalha com uma área livre, como é o caso da maquiagem profissional. A verdade é que qualquer uma pode se auto-intitular maquiadora profissional e sair por aí pintando a cara da mulherada. Mas, apesar de não requerer nenhum tipo de certificado, de diploma, nada que valide a profissão maquiador, apesar disso, e é algo que eu considero muito benéfico, não é regulamentada, mas precisa ser validada pelo que é mais importante: o julgo das clientes, o julgamento das clientes, o julgamento popular. O que eu quero dizer com isso é que você pode até se auto-intitular maquiadora e você pode trabalhar sem fazer curso, sem necessariamente investir em conhecimento. Não tem nada que vá, não existem leis que regulamentem até o momento de hoje a profissão maquiador. Porém, se você não for boa, se você não for uma profissional que sabe se posicionar, se você não for uma profissional que sabe se colocar no mercado de trabalho, se você não tiver uma boa qualidade, você não vai conseguir se manter dentro da profissão. Apesar de literalmente qualquer uma poder se dizer maquiadora, você só vai se tornar de fato uma maquiadora profissional se você tiver a aprovação do seu público, das suas clientes, se você tiver clientes. E você só vai ter clientes se de fato você conseguir duas coisas: ser boa e se posicionar bem. E nesse caminho existem aí alguns errinhos que maquiadoras iniciantes cometem, que podem acabar com esse posicionamento, podem acabar com essa qualidade do trabalho e impedir que você se firme dentro da profissão. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 dos maiores erros que você pode estar aí cometendo e te travando no avançar da sua carreira como maquiadora profissional. Eu sou a Márcia Neves, maquiadora profissional há mais de 10 anos e mais do que maquiadora, eu sou também educadora de maquiagem, mentoro maquiadores iniciantes e maquiadores profissionais também há anos e eu já vi muitos desses erros acontecerem na prática. Aprendi com meus próprios erros, com o meu caminho e também com os erros dos meus alunos, dos meus mentorandos, então eu tenho propriedade para falar para vocês desses erros que a gente vai começar a falar agora. E se você é maquiador iniciante, o último desses erros, você pode nem ter pensado nele ainda. Assim como eu não pensei, porque ninguém me falou quando eu estava iniciando. E foi um erro que me atrapalhou e me prejudicou o meu negócio durante muito tempo. O primeiro desses erros é usar material de baixa qualidade ou não higienizar os materiais corretamente. Em primeiro lugar, material de boa qualidade não é necessariamente um material caríssimo, somente aquele material importado. Não é isso, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer aqui de forma alguma. Mas a gente precisa mesmo ter um mínimo de qualidade na nossa bancada. A gente precisa focar sempre em entregar o melhor possível para nossa cliente, porque a cliente repara. É sobre entregar o máximo que você puder entregar pro teu momento enquanto profissional. Se você tá no momento que você não consegue investir em bases importadas, naquele blush super hypado da Dior, naquele iluminador maravilhoso da Saint Laurent, não sei, se você não consegue investir em produtos desse tipo no momento, não investe. Não esquece ele no momento, foca naquilo que você consegue. Agora, se você consegue investir no blush X nacional maravilhoso, daquela marca de maquiadora, que foi feito, pensado para durabilidade, pensado para alta resistência, que você sabe que vai te dar um efeito maravilhoso e você consegue fazer um esforço e investir, então invista, certo? A gente tem que começar a pensar na maquiagem como uma profissão. Eu vejo que um dos erros, já entrando num errinho extra aí, um dos erros da pessoa, que na verdade não é bem um erro de propósito, mas é como se a pessoa ela tivesse medo de investir por não saber se vai dar retorno. Por ser uma profissão muito incerta no início, a gente tem aquele medo de colocar dinheiro no material, de colocar tempo e esforço na prática, que tem que fazer também, a gente já vai falar sobre isso. Esse medo de investir, ele vira uma bola de neve, porque se você não investe, você não cresce. Se você não cresce, você tem medo de investir e aí você fica nesse ciclo vicioso e acaba não saindo do lugar. Fatalmente você vai desistir se você se deixar entrar nesse ciclo vicioso. Então não faça isso. Em primeiro lugar, invista no melhor material que você puder investir para o seu momento.
segundo lugar, invista também tempo para você sempre estar higienizando esse material. Gente, eu já tive cliente de sentar na minha cadeira traumatizada e de me contar que já foi atendida por um maquiador profissional, que ela precisou sacar um lencinho umedecido pessoal dela e entregar para o maquiador higienizar os produtos dele, porque ela ficou com nojo de ser maquiada pelo estado que ela viu os produtos dele. Então, maquiagem é uma coisa que suja com muita facilidade, né? Porque a gente pega na base, suja a mão, aí vai pegar no blush, suja a embalagem do blush, suja os cabos dos pincéis, né? Você vai pegar ali o corretivo, suja a esponja suja a bancada, enfim. Maquiagem você suja muito facilmente. Então, você cria o hábito de estar sempre limpando. Parece uma coisa óbvia, mas muitas vezes não é. E se você, na correria ali do atendimento, você deixa essas coisas escaparem com muita frequência, os clientes começam a perceber e isso pode sim estar te prejudicando. Então, em primeiro lugar, invista sempre na sua maleta. Sua maleta ela tem que estar impecável. Não é o material mais caro, necessariamente, não é a marca importada, é o melhor que você puder investir no momento e o que você tiver para investir no momento que esteja sempre muito bem apresentável. Em segundo lugar, segundo erro, não cuidar da imagem pessoal / profissional. Por que eu falo pessoal / profissional? Porque quando você decide ser maquiadora profissional, você vira uma empresa. Logo de início é você por você mesma, você vira a sua própria empresa. E você é a máxima, para não dizer única, representante da sua empresa. Invista nessa imagem pessoal, porque a imagem comunica. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ter ouvido isso por aí, mas a imagem, a forma como você se apresenta, ela comunica demais para outra pessoa. É aquela coisa, né? A primeira impressão é a que fica. Você pode ter um trabalho fantástico, você pode praticar bastante, ser esforçada, você pode ver tutoriais, você pode fazer curso, você pode seguir minha primeira dica e investir no bom material, e investir na higienização e estar sempre bem apresentado. Mas se você mesma não estiver bem apresentada, não vai adiantar. Porque a cliente, ela vai ter uma primeira impressão de você, e se essa primeira impressão ela não for boa, ela pode tender, por exemplo, a desconfiar do seu valor, né? Ela pode tender a fechar com outra pessoa, porque essa outra pessoa se apresentou de uma forma melhor. Então não dê esse mole. Você gostando ou não, a aparência faz diferença sim. E eu não estou falando aqui de se encaixar num padrão, existem vários maquiadores com estilos diferentes, mas mais uma vez é você estar na sua melhor versão para você atender essa cliente, é você estar na sua melhor versão possível quando você aparecer para se comunicar com a sua cliente. Vou dar um exemplo mais prático, quando você aparece nas suas redes sociais para se comunicar com algo relacionado ao seu trabalho. Quando você aparece para se comunicar com algo relacionado ao seu trabalho, você precisa estar bem apresentado. Então não é aquele cabelo todo desgrenhado, do jeito que a gente acorda, né? Não é com um pijamão. Não quer dizer que você nunca possa aparecer assim, até porque a gente sabe que rede social gera ali uma proximidade. Mas se toda vez, se constantemente você está sempre assim, é essa imagem que você vai imprimir na cabeça da sua cliente. É essa imagem que você vai associar ao seu trabalho. É a imagem de desleixo. Eu vou dar outro exemplo ainda. Imagina só que você está procurando um emprego, CLT, e você vai para uma entrevista de emprego. Como é que você se porta numa entrevista de emprego? Como é que você se veste para uma entrevista de emprego? É do mesmo jeito que você se comporta quando você está com seus filhos, quando você está com seu marido, quando você está com a sua mãe, com seus irmãos, seus amigos? Eu tenho certeza absoluta que não é, porque você entende que é outro momento, que é outra situação, né? Que é um ambiente, é um contexto que exige um dress code, que exige uma postura diferente sua. A mesma coisa é quando você se posiciona numa rede social e nesse momento você é a representação da sua empresa. Então, mais uma vez, a forma como você se veste, como você fala, como você se apresenta, tudo isso conta. Imagina que eu estivesse aqui sentada, né, de pijama, aparecendo pra você, toda desleixada. Você, mas quem é essa doida aí que tá falando dessas coisas? Você não ia me dar nem credibilidade. Eu não tô querendo dizer que somente
né, faz com que você me escute. É lógico que o que eu estou falando, o conteúdo do que eu estou falando é mais importante que isso, mas a aparência, ela chega junto, ela chega primeiro. Então faz muita diferença sim. Se você quiser, eu te convido inclusive para conhecer o meu trabalho no Instagram, que é o meu portfólio oficial. Você pode conhecer as minhas maquiagens, pode ver um pouquinho dos meus cursos por dentro, pode ver um pouquinho dos feedbacks das minhas alunas, meu dia a dia nos stories, para você ter noção do isso que eu tô falando em relação a posicionamento, em relação a posicionamento profissional e pessoal, que tem que andar juntos aí para fazer sentido no seu trabalho. Combinado? Então não quero ver mais ninguém ainda atender cliente desleixada, né? Eu não quero dar exemplos assim, você não pode usar tênis, você não pode usar chinelo, né? Você não pode isso, não pode aquilo. Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que a frase que mais arredonda, resume o que eu quero dizer é: esteja sempre na sua melhor versão. Pense que você está indo se apresentar para uma entrevista de emprego, você está indo ali encontrar oportunidades, certo? E como é que você se arruma para as suas boas oportunidades? Outro exemplo, imagina que você está indo para um encontro. Quando a gente está indo para um encontro, um date, a gente não vai de qualquer jeito, né? A gente gosta de se arrumar. Quando a gente está indo para uma festa, a gente já se arruma de outro jeito. Então pense qual vai ser o seu dress code, qual vai ser o seu mood, qual vai ser o seu posicionamento para o seu trabalho. O que é que você quer que o seu trabalho te dê de retorno e se vista e se porte de acordo. Terceiro erro crasso dos maquiadores profissionais, gente, não atender bem a cliente. Mas é cada história que eu já ouvi. Não atender bem a cliente é assim: você pegar o seu trabalho, já pegar uma colher, uma pá, e jogar uma pá de terra em cima dele, ainda bater na cabeça dele assim: vai, meu filho, morre em paz. Gente, esquece, tá? Você tem que atender bem. E atender bem significa a simpatia, né? Tomar cuidado com o que você fala para cliente e na frente da cliente. Tomar cuidado para não ser desagradável. Uma coisa que sempre me perguntam, por exemplo, é: Márcia, e quando a cliente quer uma maquiagem que eu acho ali pelo visagismo, ali pela colorimetria, que não vai ficar tão legal nela, que não vai ficar legal no contexto do evento dela, ela quer um olho preto para ir para um casamento 4 horas da tarde, por exemplo. Ou ela quer um delineado gatinho, mas ela tem a pálpebra muito madura e ela não tem espaço para fazer. Como que a gente fala para cliente que não tem espaço? Como que a gente fala para cliente que não tem ali, não tem o material para trabalhar, digamos assim, né? Como é que a gente fala que não dá para fazer aquela maquiagem nela? Com jeito, né? Então, com jeito e com técnica. Por exemplo, se não dá pra fazer, você vai virar ela pro espelho, vai mostrar o espaço do olho dela e vai dizer: olha, esse espacinho aqui que você tem, eu acho que não é tão interessante pra gente trabalhar um delineado gatinho. E você vai dar a alternativa que seria melhor pra ela. Eu acho, pela minha experiência, que vai ficar melhor se a gente trabalhar, por exemplo, um delineado esfumado, um esfumado alongado, que vai te dar o mesmo efeito do gatinho, vai te dar o mesmo efeito de um olho mais puxado, que eu acho que é o que você gosta, mas vai ficar mais bonito, vai ficar mais elegante. Então você vai dar alternativas para ela com técnica, com base na sua técnica. É isso que a cliente quer quando ela busca um maquiador profissional. A cliente não quer um copia e cola apenas, ela quer um profissional que a oriente. Então, seja esse profissional. Por que eu tô falando isso aqui, gente? Porque eu já vi maquiador que simplesmente virou pra cliente e fala: não dá pra fazer esse no seu olho, não, seu olho é torto. Olha a diferença da resposta que eu dei pra vocês, dessa resposta que eu acabei de falar agora, entende? Não é você jogar o pepino no colo da cliente. Não é você dizer pra ela que ela tem um defeito, que ela não é capaz, que não vai ficar bonito nela. Não, é você explicar tecnicamente para ela o porquê. E é lógico que para você explicar tecnicamente o porquê, você precisa entender o porquê disso. Daí é importante estar sempre se atualizando, estudando, investindo em conhecimento também. Para você, quanto mais você sabe, quanto mais segura você é, mais você consegue lidar com situações adversas e contorná-las da melhor forma possível. Outro detalhe sobre atender bem cliente, gente: se portar, se colocar, se portar da
vocês, porque eu estou aqui sozinha no meu espaço. Mas se eu estivesse no meio de mais pessoas, pode ter certeza que seria muito mais difícil para mim, se não impossível. Então, eu tinha o hábito de entrar muda e sair calada nos meus atendimentos. E eu comecei a perceber, diante de alguns feedbacks, que isso estava me prejudicando. Tem cliente que é a mesma coisa, tem cliente que gosta, tem cliente que quer aquele momento só para relaxar, quer ficar caladinha, é o jeitinho dela também, e ótimo, são as minhas favoritas, eu confesso. Eu faço meu serviço, acabou, despeço, pronto. Mas tem clientes que não, tem clientes que gostam de conversar, tem cliente que gosta de ser mais ouvida, tem cliente que gosta de fazer aquele momento de terapia, sabe? E você precisa sim entrar nessa vibe da cliente, porque senão ela vai começar a se sentir desconfortável na sua presença, ela não vai ter uma memória muito boa daquele atendimento. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente eu atendi uma cliente que ela me disse que teve uma experiência que para ela foi negativa, que ela amou a maquiagem, que a maquiagem ficou incrível, só que ela teve uma experiência negativa com a profissional, porque a profissional ela sentiu que não foi tão receptiva a ouvir o que ela tinha a falar. Não necessariamente somente conversar, mas eu desconfio que também. Mas que a profissional não perguntou em detalhes o que ela gostaria de fazer, o que ela gostava, o que ela não gostava. Então tudo isso você precisa observar. A cliente sentou na sua cadeira, existem algumas perguntinhas, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso também, sobre quais perguntas que eu trabalho para as minhas clientes. Então, se a cliente sentou na sua cadeira, existem algumas perguntinhas que você precisa fazer para conduzi-la até você definir qual maquiagem você vai fazer nela. Né? A cliente ela precisa se sentir escutada, ela precisa se sentir ouvida. E quando você vai iniciar, você tem que desenvolver a sensibilidade de saber se aquela cliente ela quer ficar mais caladinha, se ela quer conversar um pouquinho. Nada que te atrapalhe de fazer o seu serviço, mas se sentir, né, fazer com que ela se sinta à vontade é muito importante para a lembrança que ela vai ter do seu atendimento, para além da qualidade da maquiagem. Tanto é que essa cliente, ao fazer uma próxima maquiagem, veio pra mim e não voltou pra outra profissional, apesar de ter gostado do resultado final, ela não sentiu que foi uma boa experiência. Quarto erro fundamental que pode te travar e acabar com a sua carreira, gente, não investir em melhoria constante. Tem que investir em melhoria constante. Em melhoria constante, eu quero dizer o seguinte: cursos e prática. Então, se você não investe em fazer cursos e se você não investe em praticar, você jamais, assim, salvo exceçõesíssimas, gente que tem pistolão, gente que consegue entrar no meio de maquiar famoso, gente que tem muito dinheiro para investir em outros meios de marketing, como, por exemplo, um tráfego muito pesado, investir em entrar em meios de fornecedores de casamento. Mas se você não tem grana para investir, você está começando, gente, investe em praticar em primeiro lugar e investe em fazer cursos também. O curso, ele vai te dar o caminho, ele vai te dar as ferramentas, os recursos para que você consiga se estabelecer, você consiga saber o que fazer nas suas práticas e você consiga ter mais segurança para lidar com situações adversas, como eu já falei aqui antes. E as práticas, a mesma coisa, vai consolidar, vai solidificar essa segurança que você vai adquirir nos cursos. Então, sem fazer cursos e sem praticar, você não vai nem se tornar maquiadora profissional, quiçá se manter nesse mercado de trabalho. Márcia, como é que eu faço para praticar se eu não tenho clientes ainda? Isso pode ser aí um ponto de questionamento de vocês, né? Gente, ninguém tem clientes no início. As clientes, elas não começam a cair do céu. Você precisa pegar suas familiares, suas amigas, pessoas que você conhece, talvez modelos voluntárias. Então, se você frequenta uma igreja, por exemplo, vê as pessoas ali mais próximas que poderiam fazer esse favor para você, de serem suas modelos. Quando eu falo praticar em modelos, eu no início não estou me referindo a você desembolsar ali, se você não tiver, um dinheiro para você pagar modelos profissionais. E eu sei que no início a gente também tem um pouco de vergonha de maquiar estranhos. Eu sei, gente, eu entendo, eu já passei por tudo isso. Então, assim, começa com as pessoas que são mais próximas a você. Caso você não tenha pessoas próximas, aí você tem a alternativa de fazer em si mesmo.
lembra que eu falei? Eu sou do fazer, ou faz ou faz. Se não quer fazer, aí não adianta, você não vai chegar em lugar nenhum. E eu tô dando o caminho das pedras pra vocês aqui. Se você quer sair do lugar, se você quer evoluir, você precisa praticar e você vai precisar de cursos. Mas eu posso fazer, eu posso me tornar maquiadora somente praticando, somente vendo vídeos tutoriais, somente com o YouTube, somente com o Instagram? Até pode, você até consegue. Se você, é que eu falei lá no início do vídeo, se você cair nas graças do seu público, se você tiver clientela, você conquistar clientela somente com seu talento, tranquilo, mas vai chegar um momento que você vai travar. Vai chegar um momento que você vai precisar ter um conhecimento extra, ter um conhecimento externo para que você consiga evoluir. Eu tenho uma dificuldade em fazer delineado, eu tenho uma dificuldade em colar glitter. Eu vejo o trabalho de fulano, eu acho melhor que o meu. Eu vejo o trabalho de cicrana, eu acho que o trabalho de cicrana tem um acabamento diferente, que eu não consigo sozinha. Então aí você precisa buscar um curso para que você consiga ter um respiro, ter um gás e sair do lugar. E ascender dentro da sua zona de conforto, sair da zona de conforto e conseguir ali ter um trabalho diferenciado. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, não parem de fazer curso nunca. Eu tenho 10 anos de profissão e até hoje eu faço cursos e não pretendo parar nunca, porque a gente sempre tem um pouquinho pra aprender, ou muito pra aprender, e isso que a gente tem pra aprender é o que faz a gente evoluir, tá? E também não paro de praticar nunca. Hoje eu maquio praticamente todos os dias, se não mais de uma vez por dia, pelo menos 2 maquiagens por dia nos meus cursos, nas minhas produções, nas minhas clientes. Então eu tô sempre evoluindo, tô sempre descobrindo coisas novas, tenho sempre o que passar aqui pra vocês, pras minhas alunas e também o que entregar mais pras minhas clientes, tá? Viver da maquiagem é isso, é respirar conhecimento o tempo inteiro. O que diferencia um médico que ele consegue cobrar R$800, por exemplo, numa consulta sem retorno? Tô falando isso porque eu fui fazer um orçamento de um médico recentemente específico e ele me cobrou esse valor e não tinha retorno e eu, salgado. Mas aí eu pensei, não, esse cara, ele deve investir em conhecimento, né? Ele investe no posicionamento dele, porque foi isso que me fez querer estar, né, numa consulta com ele. Ele investe bastante nas redes sociais dele, então ele mostra bastante como é o trabalho dele, ele mostra antes e depois, ele investe no atendimento dele. Então é uma série de fatorzinhos que fazem com que ele consiga cobrar esse valor e ele consiga ter pacientes por esse valor. E provavelmente, gente, ele não conseguiria cobrar esse valor e ter pacientes, e ter feedbacks, e ter resultados se ele não investisse também em conhecimento. Então veja que são 2 frentes importantes, o posicionamento e o conhecimento para ter resultado. Quinto e último erro, gente, último erro desse vídeo, tá? Porque tem erro que a gente pode cometer. Pensem que a maquiagem é uma profissão como qualquer outra. É uma profissão que a gente precisa se estabelecer, que a gente precisa praticar, que a gente precisa estudar. Então, assim, são muitos percalços que a gente pode acontecer no meio do caminho. Eu falo isso porque eu sei que tem gente que entra na maquiagem justamente pela facilidade de entrar, por não existir nenhuma barreira, assim, uma faculdade que você tem que fazer, você não tem que tirar nenhum CRM, CRO, CRF, CREA, não existe nenhum órgão que regulamente a maquiagem, então, como eu falei, qualquer uma pode entrar. Mas pra permanecer, meu amor, dá trabalho, viu? Pra levar aí mais de 10 anos dentro dessa profissão, uma vida dentro dessa profissão, dá trabalho. E eu tô aqui pra mostrar o caminho das pedras pra vocês. E se vocês quiserem saber mais ainda, se vocês têm sede de conhecimento, se vocês querem, né, mais dessa profissão, se vocês querem mais dessa profissão, querem ter segurança para atender qualquer cliente, querem ter conhecimento para fazer diversos tipos de óleos, né, para você conseguir atender bem a cliente, vocês querem entender os fundamentos da maquiagem, querem que eu fale mais sobre uso do Instagram para maquiagem, se vocês querem saber sobre precificação e tudo que permeia o mundo da maquiagem profissional do zero para maquiadores iniciantes, eu tenho a mentoria Iniciantes Pro. Provem de profissional. Então é a mentoria Iniciantes Profissional, gente, um lugar que você aprende do zero, que você tem apoio real. A gente tem um grupo somente de suporte, onde eu mesma dou suporte para todas as alunas, todos os alunos,
E vocês são muito bem-vindas. Se quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem a mentoria Iniciantes Pro. E o quinto erro que eu vou trazer aqui nesse vídeo, gente, prestem atenção, porque foi uma coisa que ninguém me falou. Eu lembro que foi, vou dizer pra vocês, na verdade foi uma pessoa na minha vida pessoal que me falou, mas eu não tive assim um curso que a pessoa me explicou como, porque eu não tive uma colega pra me dar um sacode, sabe? E eu passei muito tempo sem fazer isso, ou seja, cometendo esse erro, e esse erro, se eu não tivesse cometido, eu poderia ter crescido muito mais rápido, porque eu vou dizer pra vocês, quando eu parei de fazer isso, a minha vida mudou, tá? E esse erro é não cobrar 30%, não cobrar valor de reserva para agendar a maquiagem da cliente. Vocês já ouviram falar no valor de reserva para agendar a maquiagem? Se você nunca ouviu falar nisso, você precisa urgentemente começar a fazer isso. Vou explicar como. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo somente falando sobre a reserva, como funciona, como cobrar, como explicar para cliente por que precisa disso, né? Por que fazer isso. Mas basicamente, gente, sabe quando você agenda um serviço, mas você não tem muita certeza ainda se você vai, né? Se naquele dia vai dar, você não tem muita certeza ainda nem se você vai pro evento, mas você já quer deixar o serviço ali meio que agendado em stand-by, porque se você decidir você pode ir. Então, você não pode deixar que a cliente faça isso com você. Porque se você deixar a cliente fazer isso com você, você nunca vai ter certeza se naquele sábado que vem você vai ter 5, 4, 3, uma cliente ou nenhuma. Então, o valor dos 30% é um compromisso que a cliente firma com você. Então, e que você firma com ela também. Porque a partir do momento que você recebe um valor dela, ela já tem uma garantia de que você reservou o horário dela na agenda. Cobrando os 30%, você transmite muito mais profissionalismo para a cliente. Se você tem uma clientela que não aceita pagar os 30%, eu vou dizer uma coisa dura para você. Muda de clientela. Tem alguma coisa errada aí. Porque é muito comum no nosso meio, tá? Maquiagem, gente, é diferente. E não querendo dizer que uma coisa é melhor do que outra, não é questão disso. Mas maquiagem é muito diferente de cílios, por exemplo. De sobrancelha, por exemplo. E mesmo assim, tem profissionais de cílios, de sobrancelhas que cobram os 30%, manicure que cobra também, não tem problema nenhum. Só que a maquiagem, ela é naquele dia. Então eu vou maquiar a formanda no dia da formatura. Eu vou maquiar a noiva no dia do casamento. Eu vou maquiar a mãe da noiva no dia do evento, a madrinha no dia do casamento. Então não tem outra oportunidade, não existe remarcar. Não existe, então, não vou conseguir hoje, dá pra gente fazer amanhã? Um cílio, uma sobrancelha, uma unha, dá pra você fazer isso, tem margem pra você fazer isso. E mais comumente, é mais comum de você fazer isso, a maquiagem não dá. Então tem que existir um compromisso ali mais real, mais sério, de que aquele horário, que aquele atendimento ele vai acontecer. E só não acontece se houver algum problema de ordem maior, a maquiadora ficou doente, né, seu filho ficou doente, algum familiar, alguma coisa de saúde, alguma coisa que te impediu mesmo, sei lá, faltou luz no seu bairro, é de noite, não tem como você atender no escuro. Então, basicamente os 30% eles servem como uma garantia, tanto para você quanto para cliente. Por que eu falei que isso mudou a minha vida? Porque eu passei a ter mais certeza dos atendimentos que eu iria ter. Isso me deu o quê? Previsibilidade financeira. Isso me deixou mais segura de quanto que eu iria receber, quanto que eu tinha previsão de receber aquele mês. E com essa previsão eu consegui me organizar financeiramente melhor. Além disso, os 30% te dá fluxo de caixa. Você já recebe antes do atendimento para cliente. Lógico que você precisa ter uma responsabilidade ali, mas esse dinheiro ele já é seu. Porque sim, como já tem algumas pessoas aí desconfiando, se a cliente desmarca, não tem devolução desses 30%. Esses 30% ele é reserva de data. Ele não é nem o pagamento da maquiagem. Ele é para você fechar a sua data. Porque imagina aí, querida, a cliente, ela marca com você, né? Digamos que ela marca uma maquiagem sábado, 14 horas da tarde. Você vai dispensar outras pessoas. Se tudo der certo, você vai ter mais clientes te procurando.
E você vai dispensar essas clientes todas que quiserem ali atendimento 2, 2,5, porque você vai estar com a outra, né? Você previu que você vai estar com a outra porque ela fez o pagamento da reserva. Aí essa desquerida vai e desmarca com você. Esse valor que ela pagou fica para cobrir uma parte do prejuízo que você teve ao dispensar outras clientes, entende? Mesmo que você não tenha dispensado outras clientes para aquela data, você se organizou para você atender ela. Às vezes você deixou de fazer alguma coisa para sua vida pessoal, outra coisa para o seu trabalho. Enfim, gente, a cliente paga para reservar um horário na sua agenda, meu amor. É assim que funciona a vida de uma maquiadora profissional. Eu juro que você pode fazer isso também, tá? Não é errado, não tem problema. E até uma porcentagem, é uma porcentagem pequenininha, gente, que nem cobre todo o nosso dano, né? Se a cliente desmarca, por exemplo, um dia antes, nossa, o prejuízo que isso causa é muito maior do que esses 30%. Mas é muito mais difícil ela desmarcar porque ela já pagou uma parte, entende? Ninguém quer perder dinheiro. Então ela pensa 1000 vezes antes de desmarcar com você. Com essa dica de ouro, eu fecho esse nosso vídeo. Eu espero que tenha sido muito... Eu espero não, eu tenho certeza que alguma dessas dicas foi muito útil para você. Clique em se inscrever para você receber mais conteúdos como esse, para você não me perder aqui no mar de vídeos desse YouTube gigante. Veja mais vídeos aqui do canal, tô sempre trazendo conteúdo de qualidade para você, tanto aqui quanto lá no Instagram. E dá uma olhada aqui na mentoria Iniciantes Pro, que eu tenho certeza que ela pode mudar